Tava ótimo. Eu não fiquei, por exemplo, tava maravilhoso. Maravilhoso. Agora a gente volta à lida, né? De novo. Pois é. Boa tarde, Pedro. Você estava com pressa, Pedro? É que eu pensava que já tinha mandado e eu apaguei sem querer. Ah, não. Tava só terminando de organizar aqui para enviar para vocês. Porque quando eu mando muito cedo, aí demora todo mundo entrar, e eu sempre espero um pouquinho para poder todo mundo se organizar melhor. E aí, Gabriele, tudo bem? Oi, professora. Olá, Alex, boa tarde, Ícaro, Pedro, André, Pablo. Boa tarde, professora. Só um minuto. Aparece na câmera sem camisa não é minha praia, não. Tá bom, então. Tá tudo certo. Não sei se eu espero mais, se eu já começo. Hoje tem muita coisa para falar. Conteúdo novo, tá, gente? Então, assim, prestem atenção. Hoje então, é só explicação? Hoje é só explicação. Hoje eu vou avaliar a participação de vocês, tá? Okay. Então, vamos prestar atenção. Se puder anotar aí o que vocês acharem importante, anotem. Se achar mais fácil anotar, pode anotar. A aula tô gravando, tá? Então, ela vai ficar salva lá no YouTube. Eu vou tentar, gente, lembrar sempre que tiver aula explicativa de gravar e postar no YouTube da escola, porque aí fica fácil para vocês, de repente, assistir de novo, quando for fazer uma revisão, ou também para quem não pôde participar aqui, né, no momento da aula, pode assistir lá depois também, fica mais fácil. Mas não vai ser sempre que eu lembro, às vezes eu esqueço se for para gravar e aí não dá para postar, mas vou tentar lembrar. Vou colocar a camisa aí, né, Ícaro? Tá preparadíssimo. Agora sim. Gente, então vamos lá. Nós mudamos aí de bimestre, né? Começamos um novo bimestre. E com o novo bimestre a gente começa um novo conteúdo também. E nós estávamos falando sobre alguns esportes coletivos e individuais antes da gente finalizar o primeiro bimestre. E a gente vai nesse conceito aí de esportes, tá? Nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre agora com os esportes que são chamados de esporte de rede e parede, né? Em especial, nós vamos trabalhar com o esporte do voleibol. Mas mais para frente vamos citar outros esportes também, que são esses esportes de rede e parede, tá? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o voleibol. Pode ser que alguns de vocês já tiveram contato com o vôlei em outra escola ou conhecem um pouquinho. Boa tarde, professora. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tudo. Professora. Oi, pode falar. Eu lembro da letiva que a senhora, do sexto ano, que eu tinha feito com a senhora de vôlei. Sim, verdade. Saudades, viu, da minha letiva de vôlei, gente. Muita saudade. Pois é. Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho da história do voleibol, como ele foi criado, quem criou, como que aconteceu. E nós vamos Professora, ver algumas características. Pode falar, Matheus. Hoje vai ser uma daquelas aulas onde a senhora só vai explicar e não vai ter tarefa? Sim, hoje é aula de explicação. Então, hoje é só explicação. Quem não participar aqui, depois vai ter que fazer outra coisa para mim, tá lá na ficha. Gente, a ficha agora ela vem explicadinha, tá? Tem lá alunos que participaram do Zoom, alunos que não participaram do Zoom, o que é para fazer, e os alunos que não têm acesso à internet. Então, sempre olhem lá para ver o que vocês vão fazer no dia, tá bom? Quem está aqui hoje vai só participar da aula, assistir a aula, prestar atenção. Quem não está aqui tem atividade lá na frente, quem não tem internet também. Certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje, tá? Para que vocês vão lendo aí comigo e entendendo melhor sobre a aula de hoje. Então, vamos. Como eu disse, nós vamos falar sobre o voleibol, né? O voleibol, pessoal, ele teve a sua origem lá nos Estados Unidos, tá? Especificamente na cidade de Massachusetts. Esse nomezinho, ele trava meio a língua, mas aos poucos a gente consegue falar. Massachusetts. O que significa, Daniela? Oi? O que significa esse Massachusetts? Massachusetts é o nome da cidade onde ele foi criado, tá? Estados Unidos é o país e Massachusetts é a cidade onde ele foi criado.
Então, o voleibol ele foi criado em 1895. E o nome do seu criador é William George Morgan. Era, né? Porque ele já faleceu já tem um tempo. E a foto dele, gente, é essa fotinha que tá aqui do lado, que eu coloquei para vocês. Ó. Esse aí é o considerado criador do voleibol. Ele criou o vôlei, como eu disse, lá nos Estados Unidos, na cidade de Massachusetts, no ano de 1895. O que aconteceu? O William George Morgan, pessoal, ele era um professor de educação física da Associação Cristã de Moços. Lá nos Estados Unidos, alguns países americanos, tem algumas associações com esse nome, Associação Cristã de Moços. Eram algumas associações, né, de escola mesmo, que ensinavam pessoas jovens, e tinham esse nome porque eram associações voltadas mais para a religião. Então, ele era professor de educação física nessa Associação Cristã de Moços, e ele foi desafiado a criar um esporte que não fosse tão violento, que fosse um esporte mais tranquilo, que pudesse ser praticado por várias idades. E foi então que ele idealizou aí o voleibol. Professora, Oi. nessa época aí que, antes de ser criado o voleibol, existia o futebol americano já? O futebol americano eu não sei te falar, porque eu não tenho a data da criação dele de cor. Posso pesquisar e te falar. Mas já existiu o basquete. O basquete já existia sim, tá? O futebol também, futebol de campo, que a gente conhece também, já existia, tá? E aí, depois o basquete, depois o vôlei. Mas eu vou pesquisar o futebol americano, me lembra, tá? E aí eu te falo. Tá bom. Então, gente, basicamente, o nome do criador do vôlei é William George Morgan. Muitas pessoas chamam ele de William Morgan ou só Morgan. O segundo nome dele quase não é muito lembrado, tá? Mas o nome completo dele é William George Morgan. Então, pessoal, o primeiro nome que o William Morgan deu para o esporte era mintonete. Quando o vôlei foi criado, ele não tinha o nome de vôlei, como a gente conhece hoje, né? Eles chamavam ele de mintonete. Naquela época, o esporte que estava muito na moda era o basquete, né? O basquete tinha sido criado há apenas 4 anos antes do vôlei. E teve, assim, uma rápida difusão. O basquete se espalhou muito rápido. Oi? No ano passado, até a professora falou que no voleibol, de vez a bola leve, que agora era bola de basquete. Depois que foi se modificando para ter a bola que a gente tem. Exatamente. Ótima observação, Ícaro, isso mesmo. A bola que era utilizada, né, no vôlei não é a mesma que a gente usa hoje. Naquela época, a tecnologia não era tão avançada como é nos dias de hoje, né, pessoal? Então, a gente tinha poucos recursos, as pessoas acabavam utilizando uma bola bem mais pesada. E então, gente, lembrem-se desse nome, tá? Mintonete foi o primeiro nome dado aí à modalidade de vôlei quando ele foi criada, né? E naquela época, o esporte que estava muito na moda era o basquete, né? Que foi Professora, criado apenas 4 anos antes. Sim? depois a senhora manda esse slide lá no grupo para a gente ver com mais calma. Claro, mando sim, pode deixar. Vou salvar ele em PDF e mando para vocês, tá? Me lembra. Professor? Tá bom. Professora, Oi. esse slide é as mesmas coisas que está escrito no texto? Sim, esse slide eu tirei ele da própria ficha, tá? Só montei aqui para ficar mais Então, eu fácil. posso imprimir e colar no caderno para deixar registrado que teve aula de hoje? Sim, claro, deve. Quem puder imprimir, facilita muito a vida, tá? Então, imprime e cola no caderno slide. os slides. Oi? Então, assim, é para a gente imprimir a ficha lá onde está falando o texto e colar no caderno para falar que participou da aula? Quem quiser imprimir, puder, pode imprimir e colar no caderno para estudar. É mais fácil sim, tá? Esse slide aqui, todo o conteúdo dele tá na ficha, tá, pessoal? Eu só pego o conteúdo e transformo em slide para ficar mais fácil de explicar aqui na aula para vocês. Mas tá tudo lá na ficha, a mesma coisinha que tá aqui, certo? Certo. Então, gente, continuando, né? Então, pessoal, o basquete, quem já jogou basquete, ele sabe que o basquete é um esporte que ele exige muito do físico, né? Ele é um esporte muito rápido, que exige muita velocidade. Então, ele é um esporte muito cansativo para pessoas de mais idade. E o pastor Lawrence Rinder, que era muito amigo do William George Morgan,
pediu, né, meio que desafiou ele a criar um esporte, idealizar um esporte menos fadigante, menos cansativo, para que todos os associados lá, né, da Associação Cristã de Moços pudessem praticar e não fosse tão difícil de praticar. Foi então, né, que o William George Morgan colocou uma rede que era bem parecida com a rede de tênis, né, a uma altura de quase 2 metros, a altura era de 1,98 metros, sobre o qual uma câmara, né, de bola, não é bolo, tá escrito errado, tá, gente? Deixa eu até arrumar aqui. Uma câmara de bola de basquete era batida. E aí foi que surgiu o voleibol. Pensa só, o William George Morgan pensou, pegou uma rede parecida com a de tênis, colocou no meio da quadra, a quase 2 metros de altura, pegou uma câmara de bola de basquete e começou a bater por cima dessa rede, jogando para um lado e para o outro, e criou-se assim, o jogo de vôlei. Claro, né, gente, quando o vôlei foi criado, não tinha todas as regras que a gente tem hoje, ele não era jogado exatamente como ele era jogado hoje, mas foi assim que surgiu. E aí, ao longo do tempo, as regras foram se transformando, foram se modificando. Certo? Ficou bem claro, gente, como que ele teve a ideia, como que surgiu? Deu para todo mundo entender? Sim, tô falando. Professora, Oi, Emily. na época que ele criou, foi mais para, tipo, distrair ou para praticar ou mais para competição? Quando ele criou, o objetivo dele foi porque, assim, ele criou porque ele foi desafiado, né, pelo pastor. Uhum. E o pastor queria que existisse um jogo aí, um esporte que pudesse ser praticado por pessoas mais velhas. Então, eu acredito que o intuito dele não era tão grande como se tornou hoje. Eu acho que ele não esperava isso tudo. Era mais que tivesse um jogo que todo mundo pudesse jogar e não fosse tão cansativo. Né? Mas acabou se tornando um esporte aí, aqui no nosso país, o voleibol é o segundo esporte mais jogado que existe aqui no nosso país. Então, foi muito maior, eu acredito, do que a intenção dele. Lembrando que quando ele criou, gente, ele criou um jogo, né? E com o tempo, ele passou a ser um esporte. Na época, era apenas um jogo, tá? Sim. Então, continuando, né? Agora falando sobre a bola que o Ícaro mencionou. A primeira bola usada, ela era muito pesada, pessoal. Ela era uma câmara de ar da bola de basquete, né? Então, assim, o William George Morgan, ele solicitou a uma firma que na época se chamava AG Spalding Brothers para fabricar uma bola, né, para esse esporte que ele havia criado. Então, a bola foi confeccionada especialmente para o jogo de vôlei. No início, Mintonete, como ele era chamado... Professor, né? Oi? eu tenho até uma questão aqui no caderno, onde eu estou olhando, ano passado, né? Aí, olha o que está falando na questão. O que é a bola de vôlei? Como que era a bola de vôlei era jogada quando foi criada? Aí, a resposta, a câmara de ar de uma bola de basquete foi a primeira bola utilizada para o jogo. Por isso que eu lembrei. Exatamente, igualzinho, Cadê? né? A história tá bem igualzinha, né, Ícaro? Mas foi exatamente... Ô, professora, Ah, então a bola de basquete, de vôlei, foi confeccionada por essa empresa aqui, a G. Spalding Brothers? exatamente. A primeira bola de vôlei? Sim, o William George Morgan solicitou para que essa firma fabricasse essa bola específica para a bola de vôlei, para o jogo de vôlei. Então, essa firma foi quem criou a primeira bola de vôlei. Certo? Ah, tá. Então, gente, no início, Mintonete, como era conhecido, o vôlei, né, que tinha esse nome de Mintonete, ele ficou restrito somente à cidade de criação, né, lá em Massachusetts, e ao ginásio onde Morgan era diretor, né, ele era professor de educação física e diretor aí, né, desse ginásio, lá na Associação Cristã de Moços. Então, só era jogado lá. E um ano mais tarde, né, numa conferência no Springfield College, entre diretores de educação física dos Estados Unidos, duas equipes fizeram a demonstração do jogo. E assim ele começou a se difundir, né, por Springfield e outras cidades de Massachusetts e Nova Inglaterra. Só fazendo uma correção, Massachusetts não é uma cidade, é um estado, tá, gente? Springfield, que é a cidade que está dentro de Massachusetts. É um estado, como se fosse Goiás. Goiás é nosso estado, né? E Aparecida de Goiânia é nossa cidade.
Então, eu me confundi aí. Então, gente, resumindo aí o que eu li para vocês. O William George Morgan, né, começou a jogar aí a Mintonete, que era chamado o Mintonete, o jogo, somente lá na Associação Cristã de Moços, só por eles. Né? E um ano mais tarde, quando teve uma conferência com vários diretores de educação física lá dos Estados Unidos, duas equipes fizeram uma demonstração desse jogo que ele criou, né? E assim o jogo começou a se espalhar por toda a cidade e outras cidades também de Massachusetts e da Nova Inglaterra. E aí, com pouco tempo, né, já começou a se espalhar aí por todos os Estados Unidos e depois para outros países. Então, olha só, depois que ele foi criado, somente um ano depois que outros estados, outras cidades começaram a conhecer esse jogo. Então, foi um processo, assim, lento, mas se a gente for parar para pensar, foi até rápido, né? Em Springfield, o doutor, né, Halstead, acho que é assim que se fala, sugeriu que o nome fosse trocado, né? Eles falavam assim, Mintonete. Por que Mintonete, né? Vamos trocar para voleibol. Voleibol aqui, pessoal, está escrito em inglês, tá? A gente escreve voleibol normal aqui no nosso português. Mas, como foi criado nos Estados Unidos, eles sugeriram para ser mudado para voleibol. Por que foi mudado para voleibol? Porque ele pensou o seguinte, a bola, ela faz um movimento, né? Para um lado e para o outro, sobre as redes, e ela é jogada com as mãos. Então, esse vôlei seria um movimento de voleio da bola, né? E ball é bola. Então, o movimento de voleio da bola ficou voleibol. E o voleibol foi rapidamente ganhando novas pessoas que praticavam, né? Crescendo no cenário mundial. E em 1900, lembrando que ele foi criado em qual ano? 1895, né? Em 1900, 5 anos depois, o esporte já chegou ao Canadá, que foi o primeiro país fora dos Estados Unidos, né? Depois para outros países, China, Japão, Filipinas, México, países europeus, asiáticos, africanos e finalmente chegou aqui na América do Sul, que vive hoje, né, pessoal? Então acabou que a difusão dele no mundo foi bem rápida. Foi bem rápida, porque em 1910, 15 anos praticamente, depois que ele foi criado, ele já tinha chegado a outros continentes. Rápido. Né? Na América do Sul, né, gente, onde a gente vive, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, né? O primeiro campeonato que aconteceu aqui na América do Sul, ele foi patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, né? Com o apoio da Federação Carioca de Voleibol, e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio de Janeiro, que aconteceu entre 12 e 22 de setembro de 1951. E, para surpresa de todo mundo, os campeões foram o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Então, o primeiro campeonato de voleibol que teve aqui, né, na América do Sul, nós fomos os campeões no feminino e no masculino. Maravilhoso, né, gente? Né? Então, vamos falar sobre a federação agora, tá, pessoal? A federação é uma instituição que rege o esporte, que muda regras, que organiza todo o esporte pelo mundo, né? A gente tem aí a federação mais conhecida, que é de futebol. Quem sabe me dizer qual que é o nome dela? FIFA. Exatamente, a FIFA, né, gente? Federação Internacional de Futebol. E do vôlei, a gente tem a FIVB, tá? Que é a Federação Internacional de Voleibol. Ela foi fundada em 20 de abril de 1947, em Paris, sendo seu primeiro presidente o francês Paul Libault. E tendo como fundadores os seguintes países: Brasil, Egito, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai. E o primeiro campeonato mundial de vôlei, ele foi vencido pela Rússia. Lembrando, né, gente, que a Rússia, a Itália, a própria Cuba também, o Brasil, são, assim, são países que mandam muito no voleibol, sabe? Jogam muito, muito mesmo, até hoje. Assim, nós somos muito potentes no vôlei. E agora falando sobre o criador do vôlei, né, William George Morgan.
Ele morreu, gente, em dezembro de 1942, com 72 anos de idade. E ele ficou muito conhecido pelo seu apelido de armário, porque ele tinha um porte físico muito grande, ele era muito alto, né? Então, ele morreu com 72 anos de idade e deixou aí esse legado do voleibol pra gente. E como a gente sabe... Vai ver que é por isso que, por ele ser muito alto e ter um porte físico bom, vai ver que é por isso que o voleibol só é jogado por pessoas altas. Sim, não Com necessariamente. média de altura. Com média de altura adequada, pode-se dizer. Vamos dizer que sim, né? A maioria dos jogadores de vôlei são jogadores muito altos, né? Mas temos Sim. as suas exceções. O esporte que tem fama de ter jogador alto é o basquete também, né, professora? Também. Com certeza, gente. Basquete e vôlei são esportes que possuem jogadores com estatura muito grande, né? Agora vamos falar um pouco sobre as características do voleibol. Prestem bastante atenção, porque pode ser que confunda um pouco, é meio difícil de entender, mas vamos aos poucos, tá? Eu vou sempre voltar com vocês em algumas regrinhas, algumas características para que vocês entendam bem, tá? Vamos primeiro para a quadra, né? A quadra de vôlei, gente, ela é simples, assim. Eu acho uma das quadras mais simples que tem de esportes é a quadra de vôlei, tá? Ela é basicamente, ela tem uma divisão no meio aqui, né? Normalmente ela é menor do que a quadra de futsal, tá vendo? Ó, lá na quadra da escola mesmo, quem teve a oportunidade de vivenciar, viu? Que ela é menor que a quadra de futsal. As linhas da quadra de vôlei ficam bem no centro mesmo. Assim, Professora, oi. então a quadra ela é dividida, né? Eu não vou falar as linhas, né? Mas linha tal, não é? Sim, isso mesmo. Vou falar o nome delas para vocês daqui a pouco, isso. Então, ela é dividida. Ela tem uma linha no central, que é essa linha do meio aqui, ó, que corta ela no meio, onde eu estou passando o mouse aqui. E ela tem duas linhas aqui, ó, uma para cada lado do jogo, né? Então, fica uma equipe do lado direito, a outra do lado esquerdo. E aí a gente tem essa linha aqui que corta ela em menos da metade, né? Ela tem, na verdade, 1/3 do valor da quadra que a equipe está jogando, tanto para um lado quanto para o outro. Essa linha, ela é conhecida como linha dos 3 metros ou linha de ataque. Os dois nomes estão certos, tá? Linha de 3 metros, por quê? Porque dessa linha central até ela tem 3 metros. E linha de ataque, porque é aqui que se posicionam os jogadores de ataque. Tem outra foto que vocês vão ver bem melhor. Essa aqui, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, a linha do meio, que é a linha central, onde fica posicionada a rede, tá, pessoal? Lembrando aí da altura da rede, muito, muito importante vocês saberem, né? A rede, pessoal, ela tem a altura aí de 2,43 metros para jogos no masculino e 2,24 para o feminino, tá? Então, a gente tem aí essa zona... Professora, Oi. então o tamanho da rede tem diferença se é homem ou mulher que está jogando? Sim, tem diferença sim, Matheus. Uma observação também do jogo de handball, por exemplo, a bola de handball feminina, ela tem tamanho diferente da bola de handball masculina. A feminina é menor do que a masculina. Alguns jogos têm essas adaptações, porque consideram, né, que a estatura feminina ela é menor do que a masculina. Ah, tá. Certo? Mas assim, coisa de 20 centímetros, na verdade 19 centímetros, né? Enfim. Então, a gente tem aqui, tá vendo? Ó, daqui, da linha do meio até essa linha aqui, ó, que é a linha de ataque, tem 3 metros, né? E daqui para o final tem 6 metros, totalizando aqui 9 metros, tá, pessoal? Então, ela é 9 por 9, ó. É um quadrado certinho, 9 por 9, a quadra de vôlei. Então, essa linha aqui, ó, que delimita a linha de ataque, delimita essa parte, é onde ficam os jogadores de ataque. E toda essa parte maior aqui, que é o espaço maior da quadra, delimita a zona de defesa, que é onde ficam os jogadores de defesa. Mas calma que mais para frente nós vamos falar mais a fundo sobre essas regrinhas, tá, gente? Que é muita regrinha para que vocês consigam entender tudo. Mas o que vocês têm que saber é que a gente tem a zona de ataque, que é essa menor, próxima à rede, e a zona de defesa, que é essa maior, que fica no fundo da quadra. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Posso passar? Sim. Ok, então.
Vamos para os números de jogadores, pessoal. Para competições adultas mundiais, que são regulamentadas pela Federação Internacional de Vôlei, cada equipe pode ter 14 jogadores inscritos, sendo 12 jogadores regulares e 2 líderes, tá? Então, até 14. Lembrando, gente, que na quadra de vôlei, vou voltar aqui, ó. Para quadra de vôlei e um jogo em quadra, são 6 jogadores em cada equipe. Então, ficam 3 posicionados aqui na linha de ataque e 3 posicionados na linha de defesa. Mais para frente, nós vamos falar sobre isso também, certo? Então, quando são... Professora, o que é 2 jogadores líberos? O líbero, vou falar para vocês aqui na próxima... Acho que é o próximo slide que eu vou falar sobre os líberos para vocês, tá? Aguenta um tiquinho aí, Matheus. Então, gente, são 12 jogadores regulares e 2 líberos. No total, 14 jogadores, né? Para competições mundiais. Porque a gente tem que pensar assim, competições mundiais, como, por exemplo, as Olimpíadas, a Liga de Vôlei, pode acontecer, né? De um jogador se acidentar, de acontecer alguma coisa. Então, eles liberam aí 2 jogadores a mais. Mas, em competições mais simples, costumam ser somente 12 jogadores, né? E 2 líberos. Então, 12 jogadores, 6 jogadores em quadro e 6 reservas. Ok? Agora, vamos falar aí sobre o líbero, Matheus. O líbero... Então, é 12 em cada time? 12 em cada time. 6 jogando em quadro e 6 reservas. Só em competições mundiais são 14. Eles liberam 2 jogadores a mais. Lembrando que sempre só são 2 líberos, independente se é 12 ou 14, 2 líberos em cada equipe. Gente, o líbero, ele é um jogador diferenciado, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês já observaram em jogos de vôlei que sempre tem um jogador que está com a camisa de cor diferente. Quem já percebeu? Eu. Exatamente. Sempre em jogos de vôlei, por exemplo, na seleção brasileira, está todo mundo de amarelo, tem um jogador de azul na quadra. Esse jogador de camisa diferente, ele é o líbero. O que é o líbero? O líbero, ele é uma posição que ela surgiu em 1998 pela Federação Internacional, né? Que trata de um jogador que ele só pode jogar aí na defesa. A função dele principal é defender a bola. Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, dessa zona de defesa aqui? O líbero, ele só joga nessas posições da defesa aqui, que normalmente é na posição 1, 5 e 6. Eu vou falar dessas posições para vocês. Ele só fica na linha do fundo. Ele só fica na linha de fundo. E o líbero, normalmente, ele é um jogador, o jogador mais baixo da equipe. Por que ele é o jogador mais baixo da equipe? Porque ele é um jogador que ele precisa estar mais próximo do chão para defender as bolas mais difíceis. Ele que dá aqueles saltos, que faz o peixinho, ele que se mata para pegar a bola lá no fundo. Então, o líbero, ele é o jogador mais baixo da equipe. Se der tempo, eu vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês verem, assim, grandes jogadas do líbero, para vocês assistirem. Quer falar, Emily? Emily, quer falar? Eu falei dessa habilidade de torneio. Eu disse que ele o liberou uma responsabilidade também. Tá travando, é. Muito bem, tá travando. Tá travando. Fala só. Melhorou? Melhorou, Agora fala sim. de novo. É que eu falei que o líbero deve ter uma responsabilidade tanto em meio ao partido de vôlei, Ah, sim. que é muita função para a pessoa só. Professora, Oi, Matheus. o líbero, então, ele é tipo o goleiro do voleibol? Tem que defender as bolas? Pode dizer que sim, viu? Boa observação, Matheus. Ele é um jogador que meio que fica ali na defesa, ele é um dos principais, né, da defesa. Pode-se dizer que sim, ele pode ser um goleiro ali, para pegar as bolas mais difíceis, né? Então, gente, o líbero ele é especializado em ensinamentos de recepção e defesa. Se der tempo, eu passo para vocês um videozinho. Eu coloquei aqui essa imagem, gente, aqui, ó, é do Serginho, tá? O Serginho, se eu não me engano, ele tinha 1,66 m, ele nem tinha 1,70 m. E depois eu não tenho com certeza essa informação, mas ele não era muito alto. E ele era um jogador, ele foi um dos melhores líberos da seleção brasileira de todos os tempos.
Então, quando fala-se de jogadores altos, né, o líbero, ele é uma exceção. A gente tem o Serginho da seleção brasileira e temos a Fabi também, que eu não coloquei a foto para vocês, mas depois eu trago, que é da seleção feminina, que são jogadores mais baixos, né, mas que arrasavam muito no vôlei como líbero, né? Eles tinham essa função aí. Então, o líbero são esses jogadores, tá, gente? Usam camisas diferentes, uma roupa de cor diferente, só jogam na defesa, na linha de defesa, e são jogadores especializados em recepção e defesa. Professora, Oi, Pedro. e se os líberos for para a linha de ataque, eles recebem punições? Sim, no jogo de vôlei, tem todo um rodízio que é feito durante as jogadas, Pedro. Então, não só o líbero, mas outros jogadores, por exemplo, né, que se jogarem no ataque, no momento que não era para estar no ataque, pode receber punição ou o ponto vai para a equipe adversária. Então, tem toda uma regrinha que tem que seguir. Agora, falando sobre a duração de um jogo de vôlei. Prestem bastante atenção para que vocês entendam, que é um pouco confuso, tá? O jogo de vôlei, gente, ele não tem um tempo estimado. Igual, por exemplo, o jogo de futebol de campo. A gente sabe que são 2 tempos de 45 minutos, né? Primeiro tempo, segundo tempo. No jogo de vôlei, o que determina a partida são os pontos. Ou seja, os jogadores, cada equipe tem que atingir determinados pontos para que seja fechado o set. O set é meio que uma porção de pontos fechadas que dá um ponto grande, assim, vamos dizer, para a equipe. Então, por exemplo, o jogo começou. Vamos começar o primeiro set. O set, ele vai de 1 ponto até 25 pontos. A equipe... Professora, Oi, pode falar. desculpe interromper sua explicação, mas então só pelo isso aí, então para ganhar, são quantos? São quantos sets para ganhar? A equipe tem que fazer uma diferença de 3 sets. Então, 3 por exemplo, sets? pode ficar 3-1, 3-0 ou 3-2, por exemplo, entendeu? Se fazer 4. Não faz 4. Porque se fez Não, só 3 três. e a outra equipe não fez nenhum, acabou. Termina por aí. Entendeu? Desculpa. Então tem que ter uma diferença de 3 sets. Cada set dura 25 pontos, tá? Então vai de 1, aí vamos supor, eu sou da equipe do Brasil e você é da Itália. Aí tá lá, Brasil e Itália no primeiro set. Tá lá, o Brasil tá com 25 pontos e a Itália com 20 pontos. Então o Brasil já chegou em 25, fechou o primeiro set, 1-0 pro Brasil. Vai pro segundo set. Se o Brasil ganhar o segundo e o terceiro, fica 3-0, certo? Brasil ganhou, acabou o jogo. Se a Itália ganhar 1 set, o Brasil ganhar 2, vai para o quarto, para o Brasil tentar o terceiro e acabar a partida. Só que se a Itália empatar e ficar 2-2, aí vai para o último set, que é o quinto. Certo? O quinto set, pessoal, é chamado de tie break, que é set de desempate. Não se apeguem aos nomes, não. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Vamos falar só sobre as pontuações agora. Então, esse quinto set é um set de desempate. Mas o que vocês têm que saber é que tem que ter 25 pontos para finalizar o set. Só que, para que seja finalizado, tem que ter 2 pontos de diferença. Então, vamos supor que eu estou jogando contra a equipe do Ícaro e tá 25 para mim, 24 para o Ícaro. Finalizou? Não finalizou, porque tem que ter 2 pontos de diferença entre um e o outro para finalizar. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 26-24 para finalizar. Tem que sempre ter 2. Então, pode ir 26, 25, 27, 26, vai indo até 30. Já chegou a mais de 30 pontos. Só tem que dar 2 pontos de diferença para finalizar o set e acabar. Então, pode ser que passe de 25 pontos, desde que não tenha 2 pontos de diferença entre as duas equipes. Mas se deu 25 e tem mais 2 pontos de diferença, acabou ali o set. Certo? Então, um jogo de vôlei pode ter quantos sets, professora? Pode ter de 3 até 5 sets. A equipe, para vencer, ela tem que ter feito 3 sets. Independente se foi 3-0, se foi 3-2, se foi 3-1. Ela tem que ter tido 3 sets para finalizar. Certo? Quem conseguir os 3 primeiros sets, vence a partida.
É um pouquinho confuso, não é, gente? Muita coisa para É, poder. Demais. dá para entender. Mas calma, essa é a primeira aula, eu vou voltar nesse assunto com vocês, eu vou trazer imagem para que vocês vejam, vou mostrar vídeo de jogo, vocês vão conseguir entender com mais calma, tá? É só a nossa primeira aula. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Então, gente, como que é a duração do jogo de vôlei? Não tem tempo, é pontuação. Cada equipe tem que fazer 3 sets. Cada set tem de 1 até 25 pontos. Se chegou a 25, não tem 2 pontos de diferença, vai para 26, vai para 27, até a equipe ter 2 pontos de distância da outra para finalizar o set, tá? Agora vamos falar sobre as posições dos jogadores, tá? Lembra que eu falei para vocês que o líbero ele só joga na posição 1, 5 e 6? Porque essas posições, elas são essas aqui da defesa, tá vendo? 1, 5 e 6. Esses jogadores aqui, eles ficam somente na defesa, tá? Num jogo de vôlei, pessoal, acontece um rodízio. Depois eu vou explicar para vocês sobre o rodízio. Esse rodízio ele é feito assim, ó, em sentido horário, tá vendo? Ó, a setinha aí no sentido horário. Então, Eles meio que trocam de lugares? Exatamente, eles trocam de lugares, eles trocam de posição. Se a gente estiver na escola, a gente ia vivenciar, eu ia explicar isso para vocês lá na quadra, todo mundo fazendo. Mas, infelizmente, né, não vai dar para a gente fazer isso, mas nós vamos tentar entender da mesma forma. Então, eles trocam de lugares. A numeração é feita em sentido anti-horário, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá no sentido contrário da seta. Mas o rodízio é feito no sentido horário, no sentido inverso da numeração. Então, vamos às posições aí. A gente tem o saque, que é o jogador que normalmente fica para começar a fazer o saque, que é o jogador da posição número 1 aqui, ó. Ele fica bem aqui próximo à linha, né, onde faz o saque. Quando o jogador vai fazer o saque, ele tem que fazer atrás dessa linha, ele não pode pisar na linha. Se ele pisar na linha, o ponto é para a equipe adversária. Nós temos o número 2, que é a saída de rede. Por que o nome dele é saída de rede? Porque ele está aqui perto da rede, mas ele está saindo da rede, tá vendo? Ele está indo aqui, ó, para a posição de quem vai fazer o saque. Então, por isso a saída de rede. A gente tem o número 3, que ele fica bem no meio da rede, lá na frente, e por isso ele é chamado de levantador. Esse jogador número 3, ele pode levantar a bola tanto para o número 2 ou para o número 4 fazer o corte para a quadra adversária, tá vendo? Ó? Ele levanta a bola. Por isso ele é levantador, número 3. Professora, Oi, Mara. e eu lembro que a senhora tinha falado que ele fica de costas para a rede, quando a gente jogava lá. Exatamente, ótima observação, Lara. Nas nossas aulas de eletiva, né, a gente pôde vivenciar um pouquinho. O número 3, o levantador, ele fica de frente para sua equipe, para ele poder receber a bola da defesa e levantar a bola para o ataque. Então, ele fica normalmente de costas para a rede, tá? Professora. A gente tem o número 4, que é o entrada de rede. Por que ele é entrada de rede? Porque ele está aqui na 5 e ele está indo para a rede. Ó. Então, ele é entrada de rede. O número 5, ele é o fundo, né? Que ele está jogando aqui nesse cantinho no fundo. E o 6 é o meio. Ele está bem no meio da quadra aqui, ó. Bem no meio da defesa, certo? Então, a gente tem essas 6 posições. Saque, saída de rede, levantador, entrada, fundo e meio. Certo, pessoal? E ela, Oi. desculpa a demora, porque eu tinha entrado e aí pegou e caiu. Como que é seu nome? É o Cauã. Cauã, da próxima vez você coloca o seu nome, senão eu não deixo você entrar, porque tá a tropa dos pandas, sei lá quem é a tropa dos pandas. É porque é minha conta. Ah, então tá Professora, bom. Oi, Pablo. o meu aqui, eu apertei no botão aqui e saiu da aula e eu entrei de novo, viu? Tranquilo, gente. Ó, vai cair agora, mas eu vou mandar outro link para vocês para eu finalizar a aula com os vídeos, que eu vou mostrar para vocês os vídeos, tá bom? Então, eu vou encerrar e mando outro link lá, vocês entram de novo, ok? Então, beleza. Ok. Vou mandar lá.